A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente. E mais um vídeo desse canal, mais um estudo bíblico. Hoje nós traremos uma leitura de uma parábola e saber o que isso tem para Deus nos ensinar, aquele ensinamento que Deus tem preparado para o nosso coração, para a nossa vida. Nós iremos ler essa palavra e que possa aprender, porque todos os dias tem algo importante da parte do Senhor, que Ele tem para nos ensinar. Eu gostaria de ler, fazer uma leitura bíblica com os irmãos, no livro de Lucas. Gostaria que, se você tiver com a sua Bíblia, se você tiver acesso à sua Bíblia, a leitura está no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Lucas 14, versículo 15, que vai falar sobre a parábola da grande ceia. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha que parábola que Jesus nos conta. O homem foi dar a festa e manda o seu servo chamar os convidados, para que ele venha passar aquele momento feliz, que estava muito feliz, estava dando uma festa. Ninguém dá festa quando está triste, né? Quem faz uma festa é porque está muito alegre, quem faz um banquete é porque está muito alegre. E ele manda chamar aqueles servos, manda o servo chamar os convidados, perdão. E o que acontece? Os convidados, um a um, começam a dar desculpa. Irmãos, você ser convidado para um banquete, para uma festa, e você não ir, naquela época era uma desonra muito grande. Se hoje você já fica triste, você imagina. Nunca aconteceu comigo. Os irmãos sabem que eu trabalho com foto e filmagem há muitos anos, já falei isso em outros vídeos, mas eu lembro de uma única festa, nem chovendo não estava chovendo. E os convidados demoraram muito a chegar. E era uma festa de criança. E a mãe chegou para mim e falou assim: será que os meus convidados não vêm? Irmãos, eu fiquei triste com aquela mulher. Eu fiquei triste, me deu pena. Porque a mulher preparou aquela festa para o filhinho dela. E cadê os amiguinhos? Cadê as mães para trazer seus filhos? Né? Os amiguinhos da escola. Eu fiquei muito triste, preocupado, porque quando está caindo aquele dilúvio, você até entende que muitos até deixam de ir, outros realmente vão, mesmo pode estar desabando o planeta, que muitas pessoas, principalmente os mais chegados, eles vão. Claro, se não houver nenhum problema para poder chegar, né? Às vezes o carro não consegue passar ou tem algum problema, aí é outra situação. A pessoa tentou ir, mas o único caminho que dava para a pessoa passar, aconteceu um deslizamento de terra, caiu uma árvore, enfim,
foi uma tragédia, caso de força maior, né? Mas fora isso, não estava chovendo, mais de 1 hora, não lembro, a festa estava marcada para as 19 horas, eu sei que já era mais de 20 horas, e realmente não tinha chegado ninguém, e eu realmente comecei a ficar preocupado, mas graças a Deus, daqui a pouco começou a aparecer 1, 2, 3, realmente aquela festa não ficou cheia, lotada, né? Igual aquelas festas que às vezes você não consegue nem andar direito, não. Mas realmente ficou legal. Parabéns, os convidados, né, vieram. Porque é muito triste você fazer algo, você imagina, você vai casar ou a sua filha faz 15 anos e você prepara aquela festa tão bonita, tão linda, aquele sonho, e se não aparece ninguém, ou se aparece só a sua família praticamente, cadê os seus amigos? E daqui a pouco, no dia seguinte, olha, você desculpa, mas não deu para eu ir porque aconteceu isso. Irmãos, você vai ficar igual esse homem, indignado, porque não é possível. Acontecer com um, tudo bem. Agora, acontecer com a grande maioria dos seus convidados, aquelas pessoas que você queria que estivesse ali, junto com você, dando desculpas, e foi o que aconteceu com esse homem aqui. E ele manda o servo chamar um, e o servo fala, olha, eu comprei um campo, e eu não posso ir, porque eu preciso ir lá ver o campo. Algumas pessoas até falam, mas você não compra algo sem antes ver. Irmãos, eu não sei se ele estava indo ver o campo, a Bíblia fala que ele foi ver o campo, mas não quer dizer que ele comprou o campo sem ver. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso, mas ele poderia ter visto, comprado e realmente estar retornando lá. Não é possível também? Sim. Às vezes a pessoa, não, eu tenho que ir na minha casa de praia, eu tenho que ir na minha casa de campo, a pessoa já foi lá 10 vezes, 20 vezes, e precisa ir lá novamente, não é? Ele precisa ir lá, mas o que o texto nos ensina é que ele não foi para ver o campo dele. Se foi a primeira vez, se ele comprou aquele campo sem ver, ou se ele já está indo pela terceira, quarta, 10ª vez, ele deu uma desculpa. Eu não posso ir porque eu preciso ver o campo. Por favor, fale com o seu Senhor que me dê por excusado. Uma desculpa que ele estava dando. E o outro fala a mesma coisa. Olha, por favor, fala para ele que eu preciso ver as 5 juntas de bois que eu comprei e eu não vou poder ir também nessa festa. E que ele me dê por excusado. Outra desculpa também que o outro servo também está dando. E ele convida mais um e ele fala assim, olha, fala com ele que eu casei. Irmãos, a Bíblia não fala que ele acabou de casar e que ele estava saindo da festa para ir para a lua de mel, não. Ele falou, acabei de casar. Poderia estar na 2ª semana, na 3ª, não importa. Mas foi mais um que deu uma desculpa para não ir no banquete. A Bíblia fala que ele ficou indignado e manda seu servo chamar aqueles que realmente não seriam convidados. Os cegos, os aleijados, os mancos. Mandou encher a casa. E a gente traz aqui alguns ensinamentos que eu já vi algumas pessoas falarem, que esse texto aqui ele é rico de muitas interpretações. Irmãos. Você pode falar que essa parábola aqui, essas pessoas que estão dando a desculpa, são os judeus. Por quê? Porque a Bíblia fala, ele veio para os seus e os seus o negaram. Alguns interpretam essas pessoas que deram desculpa como os judeus, e que essas pessoas que eram os pobres, cegos, os aleijados, que seríamos os gentios, seríamos nós, que não somos os judeus. Mas a Bíblia fala que nenhum daqueles que foram convidados entrará naquela grande ceia, né? Eu vou ler aqui para ficar mais exato, não apenas minhas palavras, o último versículo. Eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Bom, se interpretar sobre os judeus não quer dizer que não há nenhum judeu que será salvo, não é isso. Você tem que saber interpretar a Bíblia de uma forma correta.
Mas uma coisa a gente pode interpretar, irmão, é que aquelas pessoas que poderiam não estar naquele banquete, passaram a estar. Meus irmãos, não dê desculpa. Esse é o maior ensinamento que essa parábola traz para a gente. Não dê desculpa para servir ao Senhor. Não coloque obstáculos para fazer a vontade de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, trabalham 12, 14, às vezes até mais, 16 horas por dia. E não tem tempo para nada, não tem tempo para as coisas de Deus. E às vezes, quando tem uma folguinha, a pessoa quer aproveitar aquela folga e fazer outras coisas e não se dedica nenhum tempo a Deus, a fazer nada para as coisas do Senhor. Não lê a Bíblia porque fala que não tem tempo para nada. Não vai à casa do Senhor porque a pessoa fala que nunca tem tempo. E a pessoa cada vez mais dando desculpas, trabalhando. E o que acontece? As pessoas só dão valor quando estão passando pela pior. E isso, irmão, não é adorar o Senhor. Isso é desespero. É você não ter mais para onde correr e você saber que a única solução é Jesus. Isso não é adoração. Porque enquanto a pessoa tem saúde, por exemplo, não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas estamos nos aproximando do carnaval. E você vê aquelas pessoas naqueles blocos, né, como se não houvesse amanhã, como se o mundo fosse acabar, e quer extravasar tudo naquele dia, e aquele sol de 40 graus, né? E eu conheço a realidade do Rio de Janeiro. Eu não conheço o Brasil todo, mas o Rio de Janeiro eu conheço muito bem. E a gente sabe que o Rio de Janeiro é quente, muito, é um forno. Mas as pessoas não querem saber disso, estão ali aproveitando a vida, namorando, saindo com uma, com outra, adulterando. Tem mulher em casa, mas está ali saindo com outras. E as meninas se prostituindo com roupas cada vez mais indecentes, roupas vergonhosas. Mas a pessoa está ali, o homem se fantasiando de mulher, tem esses blocos também. E a pessoa está ali aproveitando a vida, achando que nunca vai prestar conta ao Senhor. Mas, infelizmente, quando acontece uma tragédia, que Deus guarde esse povo, que Deus coloque sua mão para proteger todos eles, porque nós não desejamos mal a nenhum deles. Mas quando acontece uma fatalidade, quando acontece algo de ruim, porque esse período aumentam as coisas, claro, porque muitas pessoas embriagadas pegam seus carros, dirigem, e muita briga, né? Sai muita briga no meio deles, um esbarra no outro, um acha que o outro está olhando para a mulher dele e sai aquela briga, um lugar perigoso. E quando acontece algo ruim, a pessoa, quando está lá no leito do hospital, por causa de uma tragédia, um problema gravíssimo, a pessoa se lembra de Deus. Por que não lembrou antes? Para evitar aquilo ali, né? E Jesus chamando as pessoas dia após dia para poder participar da sua grande ceia. E as pessoas estão excusando-se, dando desculpa. Eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida, né? Só que esquece que a eternidade nunca terá fim. E a pessoa muitas vezes, quando chega naquele grande dia, ali, meu amigo, ali não tem mais como se arrepender. O dia que Jesus te chamar, o dia que você perder o fôlego de vida, ali é outra prestação de contas. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com as coisas de Deus? Você tem dado desculpa, agora não, deixa para depois. E esse depois nunca chega. Meus irmãos, entregue sua vida para Jesus já, hoje. Se você está nessa prática pecaminosa, não apenas do carnaval, mas se a tua vida está uma vida indo para outra direção, irmãos, dobre o seu joelho,
Peça misericórdia a Deus, peça para Ele perdoar seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, irmão, para que você possa ter comunhão com o Senhor. Caminhe com Jesus, pois Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, irmão. Largue suas práticas pecaminosas, se arrependa e congregue, caminhe com Jesus todos os dias da sua vida. A Bíblia fala, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, parecem direitos, mas o caminho final deles é caminho de morte. Irmãos, muita gente acha que aquilo ali é um bonitinho, vamos comemorar, vamos aproveitar, vamos para o baile, vamos à noite, mas muitos não voltaram mais para casa, porque tiveram a sua vida ceifada. Muito cuidado, entregue sua vida para Jesus, caminhe com Ele, porque esse é o melhor caminho, para que quando Ele estiver participando do banquete, você esteja junto com Ele, ceando com Ele. Olha que coisa maravilhosa, glória a Deus por isso, você poder estar ceando junto com Jesus. Oh, glória a Deus, irmão. Que esse dia será um dia maravilhoso, quando nós estaremos na glória, ceando com o Senhor, reunido com Deus, irmãos, porque nós tivemos uma vida. Essa é uma dúvida que até hoje muitas pessoas têm. Tanto pessoas que já tiveram seu encontro com Jesus e que têm realmente uma leitura bíblica já há muitos anos, quanto aquelas pessoas que não têm tanto acesso à palavra do Senhor.